painel BIM da tradição ao digital. O progresso é uma travessia e nem sempre é fácil deixar o que é seguro para abraçar o novo. Para este painel, eu quero receber aqui no palco Carla Estrela, da KV Arquitetos Associados, Wagner Almeida Lima, da Insibra, Stefânia Dimitrov, da Sonotécnica, Aníbal Sabrosa, da RAF Arquitetura, e para mediar esse lindo painel, Ana Paula Macieiro, do CREA e da MUTA. Venham para cá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse dia, né, discutindo, conhecendo um pouco mais sobre o BIM, como que está essa implementação dos nossos órgãos do Estado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que isso tem acontecido dentro da iniciativa privada, né? O nome desse painel, BIM da tradição ao digital, ele na verdade nos faz pensar como que esse assunto é um mergulho no passado, né, e um salto para o futuro. E eu tenho certeza que vai ser muito importante, muito interessante conhecer alguns cases de sucesso dessas 4 empresas que já têm muita tradição na área da engenharia, da arquitetura, compreender como que vocês passaram por essa transição, quais foram as principais barreiras, os maiores ganhos, as lições aprendidas e como isso pode ficar de exemplo, né, de inspiração para cada um de nós. Eu tenho certeza que será um painel muito enriquecedor. Convidar a nossa primeira painelista, a Carla Estrela, da KV Arquitetos Associados, uma empresa de São Paulo que tem uma equipe de desenvolvimento e pesquisa, né, mais de 100 profissionais trabalhando em nuvem. Carla, a palavra é toda sua, fique à vontade. Bom, sou a Carla Estrela, da Königsberger Vanuc. Estou no escritório há 22 anos. Né? É um escritório de arquitetura, especificamente, né, de edificações. Então, a gente faz edifícios residenciais, edifícios corporativos, comerciais. Então, aqui é todo os nossos gerentes e diretores. Né? Então, a gente tem participação ativa em várias camadas. Né? Então, na ASBEA, a gente está no BIM Fórum também. No Enredes, que é uma rede de construção, a gente também participa do Woman in BIM, então a gente tem bastante, a gente está voltado a bastante aprender sempre, né? Então a gente está sempre tentando renovar o escritório. Aqui é um pouquinho do quem somos, então nós somos em 107 profissionais, então a gente está espalhado aí por vários lugares no Brasil, né? A gente está hoje num modelo híbrido, então tem algumas pessoas que trabalham no escritório mesmo, outras trabalham online, tá? Aqui nossos prêmios, a gente é um escritório de 53 anos de mercado, né? Então é um escritório bastante tradicional, como diz a palestra, né? Aqui alguns projetos nossos que são bem emblemáticos para a gente, aqui é o Brascan Century Plaza, inclusive a gente mudou a nossa sede recentemente para lá, então a gente está ali no Itaim Bibi, em São Paulo, é um projeto do nosso escritório, inclusive. O Top Towers, né, que é um edifício também bem emblemático na 23 de maio, comercial. O Sesc Paulista, que acho que muita gente conhece, então se vocês forem a São Paulo, não deixem de conhecer, que é muito legal, tem uma vista imensa, uma vista linda lá da Paulista. Aqui é um estudo que a gente fez um PIO, né, que é um plano de intervenção urbana para o JOC, então ele ainda está lá em tratativas, né, então ainda não saiu do papel, mas é um projeto super legal. Aqui é o nosso Platina 220, é o maior edifício multiuso de São Paulo, é o mais alto deles. Está tendo bastante agora edifícios mais altos também, mas ele é o primeiro mais alto. Aqui é o MN15, é um edifício residencial que ganhou prêmio também lá. Esse aqui é o nosso projeto do
Arte Concreta, é da Nortis, é um projeto residencial que acabou de ficar pronto. E esse aqui é o Rai Pinheiros, que é um edifício corporativo ali na Rebouças. Então vamos falar um pouquinho da nossa transformação BIM, que é o que a gente veio aqui te falar, né? Então nossa transformação BIM começou em 2017. Lá em 2017 já tinha essa vontade de a gente mudar. Então a gente fez parte de um plano estratégico do escritório, chamava KB 2020, e nesse plano estratégico, o BIM era dos pontos desse plano estratégico. Então ele envolveu todo o escritório, envolveu também a diretoria do escritório, então é muito importante que quando você faça uma transformação, ele não fique na mão de uma ou duas pessoas, ele precisa fazer parte de todo um plano estratégico da empresa, porque senão a chance de ele não ir para frente, não decolar, é imensa, tá? Então a gente também contratou uma consultoria para ajudar a gente, então veio a própria Graphisoft, que a gente usa hoje o ArchiCAD, então eles vieram para fazer toda a parte de cronograma com a gente, organização, para a gente poder fazer a nossa transformação BIM, tá? Então aí em 2017 a gente fez um piloto, a gente olhou várias plataformas, entre elas o Revit, o ArchiCAD, e no final a gente optou pelo ArchiCAD. E aí a gente veio se transformando, né? Então a gente fez em 2018, o nosso primeiro projeto 100% em BIM, a gente atingiu todos os nossos objetivos que a gente criou lá atrás, que a gente tinha objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então esses objetivos foram sendo avançados a cada momento que a gente fazia a nossa transição. Aí em 2019, você vê que quase um ano depois, a gente fez uma grande revisão dos nossos templates, porque isso também é necessário. A melhoria contínua ela é necessária, senão vocês também não conseguem se transformar, tá? Aí em 2020, a gente colocou nossos projetos na nuvem pública, né? Para a gente poder também trabalhar junto com outros complementares. Aí em 21 a gente começou a fazer algumas automações de auditorias dos nossos projetos, para que a gente conseguisse ter mais agilidade, porque os modelos são pesados, né? São edifícios grandes, edifícios às vezes projetos multitorres, então geralmente se a gente não distribui esse modelo corretamente, ou começa a ter muitos duplicados, então tudo isso também atrapalha o nosso desempenho. Então a gente aqui em 21 já começa a falar muito de desempenho, porque você perde produtividade se você também não tem desempenho, né? Então isso é muito importante, a organização desses modelos, os dados estarem corretos nesses modelos, tá? E aí, de 22 a 25, a gente sempre vem em melhoria contínua. Isso é super importante também, porque se não tiver melhoria contínua, os seus modelos também vão ficando obsoletos e você não consegue agilidade nos processos. Então, você vai avaliando como que estão os seus processos para ver se você tem que atualizar alguma coisa. Nem sempre o que você criou lá no começo, que é o seu BIM Mandate, o seu manual BIM, vai funcionar para sempre. Então, a gente vai estar sempre revisando essas coisas. Agora, em 25, a gente começou a usar a inteligência artificial para fazer conceito, né? Então, agora a gente começou a trabalhar nossos modelos com inteligência artificial, não no ArchiCAD, a gente faz no BIM, e depois a gente coloca lá para a gente fazer uns brainstorms. Eu vou trazer para vocês os cases para vocês verem. E a gente vai agora, em 2026, para um programa de inovação aberta. O que é isso? A gente precisa se reinventar, né? A gente ouviu muito aqui falar de inteligência artificial, robô, automação, então a gente precisa sempre atrás disso. Então a gente agora abriu um programa de inovação aberta para que essa inovação seja mais rápida, né? Porque senão a gente cai naquele uso, né, constante, que está tudo bem e a gente não se move mais, tá? Então, de fato, a gente está tentando sempre, agora a gente está tentando também analisar os nossos metadados que a gente tem bastante tempo de projeto já, com muitos projetos em BIM, para que a gente consiga evoluir nessa parte de inteligência artificial dos dados também, tá? Aqui é o nosso ecossistema, então o ArchiCAD está lá no centro. Esse ArchiCAD agora, ele está indo para a lateral e a gente está colocando no nosso centro nossos dados, tá? Então isso é uma evolução que vai acontecer nesse nosso ecossistema para que a gente possa juntar todos os nossos dados e fazer a melhoria no nosso plano futuro, tá? Qual que é a nossa estrutura computacional? A gente tem o hardware e o software são muito pesados, você precisa ter uma boa máquina para você conseguir rodar os nossos fluxos, né? Então a gente tem máquinas virtuais no escritório, ela está em nuvem, então a pessoa no próprio notebook normal, ela consegue abaixar uma licença para ela trabalhar,
para ela poder não precisar ficar comprando. Porque como a gente trabalha em híbrido, tem muita gente fora de São Paulo. Então era muito difícil, quebrou a máquina, tem que mandar uma máquina nova. Então as pessoas, o próprio notebook delas, elas entram numa máquina virtual, baixam a licença, né? Que a gente tem todo um programa lá, e aí eles conseguem trabalhar tranquilamente. Então isso reduziu para a gente essa carga de troca de computador que não tem problema. Como fazemos, né? Então nossos projetos são 100% em BIM. Aqui é um pouquinho da evolução do nosso projeto, isso eu queria falar para vocês, porque assim, o que acontece? A gente tem todo o ciclo de vida do projeto, só que não adianta a gente achar que a gente vai fazer o modelo lá do início, ele inteiro. Então a gente vem fazendo uma evolução do nosso modelo, tá? Então lá no início do estudo de massa, a gente só vai modelar zonas. Por quê? Para a gente tirar áreas, fazer numérico, a gente não precisa de todas as informações. E conforme a gente vai passando as etapas do projeto, a gente vai alterando, vai aumentando essa modelagem para a gente não perder trabalho, porque o BIM também é trabalhoso, né? Então assim, você pode ter um monte de informação, um monte de coisa, mas se você faz isso no começo, a chance de você perder trabalho é enorme, tá? Então a gente faz isso. Quando a gente está numa fase de EP, a gente só modela paredes, portas, caixilhas e pilares. Então notem que a gente não vai modelar viga, não vai modelar piso, estrutura. Por quê? O pilar é importante para você saber o seu subsolo, senão não cabe o projeto depois, né? Então a gente faz a modelagem dos pilares e com o tempo a gente vai evoluindo para os demais elementos do seu modelo. Aqui é um pouquinho do início do contrato. Então o que a gente faz lá no início? A gente faz uma viabilidade dele, né, do nosso projeto. Então ele é sempre desenvolvido num modelo único, né? Ele não está no teamwork para colaboração, porque às vezes o tempo de vida de uma viabilidade, às vezes é 2 anos, demora muito. Então não dá, o nosso template é vivo, então toda hora ele vai estar sendo atualizado. Então só quando a gente de fato tem um contrato fechado, que vai começar um estudo preliminar, que a gente faz essa limpeza desse modelo, das viabilidades que aconteceram inúmeras, e depois a gente joga o template novo para as pessoas continuarem a modelagem com um template atualizado. Aqui o que a gente faz como template padrão, a gente tem muita coisa padrão, então a gente tem combinação de vegetal por fase, a gente tem definição de vistas padrões, mapas de caixilhos, definição de níveis, um ambiente comum de dados, a gente tem vários objetos padrões que a gente usa no dia a dia dos projetos, ou seja, a gente tem todo um trabalho que foi feito de template e de melhoria contínua para que a gente consiga, de fato, trabalhar nossos modelos de forma uniforme no escritório. Como é muita gente, se, por exemplo, a equipe de auditoria entra no modelo que está bagunçado, não está organizado, é muito mais difícil para a gente. Então, a gente criou todo um template para que todo mundo siga isso. E é super assim, a gente fica bastante no pé, fica bastante bravo quando tem alguém que sai do padrão. Por causa disso, né? Aí lá na etapa de concepção, a gente faz várias simulações com os nossos modelos, né? Análise de sombra, análise de incidência solar, porque assim, com a norma de desempenho, os edifícios residenciais, se eles não passarem no lumínico, dificilmente você consegue resolver isso depois, né? A acústica, você põe um piso acústico, você põe, sei lá, tem outros problemas da norma de desempenho que você consegue solucionar. O lumínico não. Então a gente decidiu transportar essa análise lumínica bem para o começo da nossa viabilidade. Então, quando está no estudo preliminar, a gente já faz essa análise lumínica. Aqui agora eu vou trazer os cases para vocês verem, né? Então, a gente faz essa análise de sombras, né? De visuais, porque é muito importante lá para o cliente entender o porquê daquela implantação que a gente fez. A gente faz isso lá no Rhino, né? Com o Grasshopper, o plugin chama Ladybug. Aqui a gente faz uma análise também nesse Ladybug com essa parte de iluminação solar. Análise de sombras também. Essa daqui já é uma análise que a gente faz no Velux, porque essa aqui é a que a gente usa no nosso dia a dia. Então, entrou no projeto no estudo preliminar, a gente já faz essa análise. E a gente já propõe para a equipe da auditoria alguma coisa para melhorar aquela iluminação. Então, se a gente viu que deu problema, a gente já faz uma solução. Põe uma mureta mais baixa, cria uma porta-balcão, para a gente solucionar isso antes de ele entrar no anteprojeto. Porque aí, quando ele vai para frente, já acabou, né? Então, a gente já faz essa simulação antes, até de entrar com a auditoria. Porque os consultores de norma, normalmente, eles entram muito tarde. E, às vezes, é muito tarde para você arrumar o projeto. Aqui também, aqui é um projeto que passou. Aqui
Aqui a gente também faz uma automação, a gente faz a renderização automática e a gente utiliza o ArchiCAD e o Lumion. Então, eles vão olhando já naturalmente conforme como que vai ficar aquele edifício, tá? Outra coisa que é importante do Lumion, do ArchiCAD, a gente não coloca, por exemplo, as pessoas, a gente não coloca as árvores, porque tudo isso pesa o modelo. Então, toda essa parte de humanização a gente faz direto no Lumion, né? Então, a gente usa o mesmo modelo através do plugin, que é o LiveSync, e aí você já faz essa parte de humanização dentro do Lumion. Por que isso? Porque o modelo tem que ter uma boa produtividade. Se você faz tudo no ArchiCAD, você não tem produtividade. Aqui a gente também leva para o cliente algumas imagens em realidade virtual, então a gente põe o óculos, a pessoa tem a sensação de que ela está dentro daquele projeto, é super legal esse aqui. Ele faz a partir do seu aparelho celular, né, você pode encaixar dentro do óculos. Aqui é um pouco na etapa de desenvolvimento, que é uma etapa mais longa, né, apesar da concepção ser mais rápida, o desenvolvimento é o que vai pesar mais o modelo. Então a gente começa a também tratar de forma diferente algumas fases de projeto. Então, por exemplo, hoje o projeto legal, ele era inicialmente dentro do nosso mesmo modelo. Hoje a gente criou um outro tipo de formatação para que a gente consiga ter mais leveza, porque como a gente tem muita automação no projeto legal, então tabelas, um monte de coisa que acontece e vai tornando o arquivo pesado. Então hoje a gente usa o PMK para conseguir que a gente mantenha a base certa, né, a base correta, para também não poder fazer de repente um projeto legal com uma base errada, mas para a gente ter essa produtividade no nosso modelo. Aqui esqueci de falar aqui, deixa eu voltar. A gente está agora tentando implantar o Trimble Connect lá no escritório para fazer a nossa parte de auditoria, que hoje a gente faz as auditorias através de planilhas. A gente está jogando isso para o BCF e para que a equipe tenha mais rapidez na hora da resposta da auditoria. Tá? Aqui é um modelo, também não é um modelo que a gente já nem faz muito mais hoje, esse modelo com 5 torres no mesmo modelo, porque isso também pesa demais. Então a gente fragmenta nossos modelos, né? Então, às vezes em torres, às vezes em embasamento e torre, porque de fato, se você coloca tudo no mesmo arquivo, tem que ter uma máquina da NASA para trabalhar. Aqui a gente também faz a parte do modelo federado, a federação dos modelos, quando a gente tem os projetos de IB, então a gente faz esse federado. Aqui também é uma outra imagem, né? Aqui a gente faz toda a federação dos modelos para fazer os clashes. Aqui a gente também trabalha com a compatibilização, a gente joga esses dados de BCF nas nuvens, né? Então, às vezes o Bincolab, aí depende do que o cliente decidir. E às vezes, muitas vezes o cliente não quer apagar um Bincolab, porque facilita a vida do arquiteto que vai pegar essa compatibilização, a gente entrega, às vezes, em Excel também, tá? Então, depende um pouco, a gente faz o Clash, mas aí a gente entrega, exporta para um Excel para entregar para o cliente que não quer apagar um Bincolab. Aqui, quando o cliente quer extrair as informações do modelo, então, lembrando, nossos modelos, eles são para visualização, compatibilização e simulações. Eles não são para extração de quantitativos. Quando o cliente quer, aí ele precisa me mandar uma tabela, porque ele vai ter que me mapear o que ele quer que modele, certo, né, diferente assim, o que ele quer, qual a classificação que ele quer, porque assim, embora a gente tenha a norma hoje de BIM, 99% dos meus clientes todos, a maioria não trabalha ainda com essa norma. Então eles me mandam a EAP deles, com o código que eles querem, e a gente internamente organiza os dados do modelo para que ele consiga extrair os nossos quantitativos, tá? Então ele me entrega isso, a gente faz como se fosse um depara, né, para a gente gerar um IFC com essas informações para ele. Tá? Aqui está um pouquinho de o que incluir, né? Então se tem que incluir algum código, alguma coisa, ele está justamente aí. Aqui é um pouquinho do que a gente faz. Então, como cada cliente hoje lá no escritório tem um código, o que a gente cria? A gente cria um template padrão para cada cliente, tá? Então, para facilitar a vida dos arquitetos. A nossa modelagem, a gente não mexe. Então, só a única coisa que a gente mexe são os códigos do cliente. Então, a gente tem um template padrão que a gente vai lá e adiciona os códigos para aquele cliente que vem lá da IAP. Então, a gente fragmenta por elementos. E aqui depois é o resultado que ele vai ter desse quantitativo. Ele vai receber um arquivo do Solibre, né, um SMC, que ele consegue visualizar todos os painéis. Então eu posso dividir em alvenarias, revestimentos, pano e faixa, piso,
tudo que ele quer, as louças e metais, dependendo da demanda dele, né? O que acontece, eu até falava isso muito nas palestras que eu falava, é que o SMC, ele tem o Anywhere, que é o de graça, tá? O Solibre, só que o Solibre Anywhere não permite que a gente faça filtros novos. Então, por exemplo, se eu mandar um filtro para ele desses quantitativos, ele precisa me pedir um filtro novo para me fazer. Então, se ele tiver uma licença paga, ele consegue ele mesmo manipular os filtros, tá? Então, ele precisa ter um Solibre pago, não o Anywhere, que é o de graça. Se for o Anywhere, ele vai receber os meus dados e vai olhar só daquela forma, tá? Ali passou um pouquinho rápido, mas assim, aqui a gente também usa nossos modelos para fazer as nossas apresentações de obras. Então, a gente leva lá o nosso modelo para a obra, através do aplicativo do BinX, né? Depois eu mostro mais uma coisa. Internamente, a gente também tem um portal de vídeos, quando a gente faz todo esse treinamento dos times novos. Então, a gente criou uma série de vídeos para facilitar a vida do dia a dia da equipe. Aqui, acho que não vai funcionar, mas são vários treinamentos pequenos, né? Então, como que eu vou arrumar uma caixilha, como que eu vou modelar uma porta. Então, ele vai organizando, a gente organizou como que eu faço uma limpeza no meus DWGs que vem, para que eles consigam ter rapidez aí, não precisem toda vez ser treinados pela gente. Aqui é o BinX, que eu falei para vocês, é um aplicativo que a gente usa nos tablets para levar para as obras, né? Então, a gente leva maquete, em obra, para a gente facilita a nossa vida lá quando a gente está vendo as maquetes, quando a gente está vendo os projetos. E aí, esse BinX, ele é um aplicativo da própria Graphisoft, ele é gratuito, né? E se você baixar ele, você não precisa nem ter internet na obra. Então, a gente baixa no escritório e leva para fazer análise. Você pode pôr plantas, cortes, detalhamentos. Então, no momento que a gente vai fazer a apresentação de obra, a gente entrega para o cliente esse link e aí ele tem acesso gratuito a esse modelo. Aqui a gente fazendo uso lá na obra. E aí um pouquinho de inteligência artificial que a gente começou aí esse ano, no comecinho do ano, né? Então a gente está testando, né, e usando já o Midjourney, o LookX e o Photoshop EA. A gente tem feito uns videozinhos, a gente coloca uma imagem na tela, né? Esse aqui é o Nano Banana. Então é um dispositivo bem fácil de ser usado, você só vai colocar um texto ali, um prompt, e aí ele mesmo vai com a própria imagem fixa, não precisa nem mandar o modelo, ele já cria esses videozinhos. Tem sido bem legal esses testes. Aqui a gente também usa ele para fazer o apoio dos nossos... mostra para o cliente, né, como que é o acabamento do edifício, tudo. Aqui também a gente faz alguns testes, às vezes a gente tem uma volumetria simples, e aí a gente joga lá um prompt para eles poderem trazer. Isso de fato não ele não é, na verdade, a gente não vai usar para fazer o projeto, mas a gente usa para ter ideias, tá? E aí é isso, quem faz tudo acontecer é todo o nosso time lá do escritório. Então eles que estão aí na ponta, aí, ajudando a gente nesse grande desafio. E é isso, a gente tem o nosso livro, que a gente lançou no ano passado, em homenagem aos nossos 52 anos de história. Aí se alguém quiser conhecer mais a história do escritório. E é isso, pessoal. A gente tem também aqui os contatos, se vocês quiserem procurar a gente faz bastante benchmark, tá? Para quem está começando. A gente tem bastante tempo aí no BIM, então a gente aceita, a gente fala, mostra como foi a nossa implantação. Aqui o tempo é pouco, né? Mas a gente está aí aberto a discutir com vocês, tá bom? Muito obrigada, Carla, por compartilhar conosco a experiência da KV, né? É importante ver como é de fato necessária o desenvolvimento de um plano estratégico, o envolvimento de toda a equipe, não só da autogestão, mas também do operacional, para que de fato possa sair do papel, né? Com definição de metas claras, acompanhamento, melhorias contínuas, muito interessante conhecer como é que foi essa implementação na empresa de vocês. Agora vamos rapidamente passar a palavra para o Wagner Almeida Lima, da Incidra, que também é uma empresa tradicional no nosso ramo, com mais de 50 anos de fundação e tem abraçado a implementação da tecnologia. E em 10 minutinhos ele vai apresentar para a gente a experiência da sua empresa. Uma boa tarde a todos. Vou tentar ser breve, mas acho que 10 vai ser um pouco difícil. Então, meu nome é Wagner Lima,
trabalho aí na indústria da engenharia, arquitetura e construção aí desde 93. Comecei inicialmente na área de informática, na época, depois passaram a chamar de TI, e migrei um pouco depois para a parte de engenharia, e agora, mais no fim da carreira, voltei um pouco mais para a área de tecnologia de informação e tentar juntar como que a engenharia pode caminhar melhor com a tecnologia da informação, né? Trabalho na Insibra aí desde esse início do trabalho, comecei lá como estagiário no ano de 93, e a Insibra foi fundada em 1965 e teve um bom caminho aí desde do projeto que era executado basicamente da forma analógica, né? Então, a gente teve ao longo desse processo uma série de tecnologias que surgiram, mas nem sempre estavam prontos para uso, né? Às vezes necessitavam de um bom amadurecimento, às vezes por dificuldades das pessoas, às vezes dificuldade por custo, ou mesmo a própria tecnologia precisar de outras tecnologias acessórias para funcionar melhor. Então, a gente começa ali na década de 60, né, e muita coisa já tinha sido iniciada e estudada um pouco antes. A gente vê que o computador, ali, coisa da década de 40, década de 50, os primeiros desenvolvimentos. CAD já se fala ali desde o final dos anos 50 e início dos anos 60, né, falando de CAD. Plotters ali já desenvolvidos no início da década de 60, mas na prática mesmo, o que a gente estava fazendo era no método analógico, né? Regras de cálculo, desenhos desenvolvidos em prancheta, e os relatórios, que era muito parte do nosso trabalho de consultoria, eram desenvolvidos com as máquinas de escrever, né? E nessa época da década de 60, o principal projeto que a gente desenvolveu foi envolver os planos diretores do estado da Guanabara, né? Que definiram algumas obras importantes aí, inclusive o emissário de Ipanema, que foi implantado na década de 70. Iniciou-se como uma subsidiária de uma empresa americana, a Engineering Science, e depois foi comprada por brasileiros, virou a Insibra, né? Engineering Science do Brasil, que virou a Insibra, né? Já na década de 70, outros desenvolvimentos, a gente já começa a falar um pouco dos primórdios ali, do que veio a ser o BIM ali com Building Description Systems ali já nos anos 74, um pouco para frente, até 78, 79. Já temos alguma coisa de trabalhos de GIS, né, experiências no Canadá com GIS desde a década de 60. Alguns modelos já de elementos finitos para cálculo estrutural, mas na prática mesmo, o desenvolvimento, a gente trabalhava com calculadoras, né? Calculadoras eletrônicas, continuavam na prancheta, o máximo que tinha ali era uma máquina de escrever elétrica, e já mais para o final da década de 70, com o desenvolvimento dos microcomputadores, a gente já começou a fazer alguma pouca coisa ali em computador, né? Então, o início do desenvolvimento do computador ali perto da década, no final da década de 70, né? E nesses anos, um trabalho importante que a gente desenvolveu foi o projeto de ampliação aqui da ETA Guandu, de 24 para 40 metros cúbicos por segundo para o Rio de Janeiro. A gente fez alguns projetos também para a Sabesp, ampliação do sistema adutor metropolitano ao sudoeste do SAM. A gente vê que os produtos desenvolvidos ali em prancheta, e também para a SEDAI, aí a gente fez um trabalho do sistema de esgotamento sanitário e dispersão submarina de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, que é o primeiro projeto para a gente que é registrado, que foi feito o uso do computador, né, com algum destaque ali, que algumas planilhas já iniciou o uso do computador lá para o final da década de 70. Na década de 80, a gente já teve um avanço importante aí com a popularização dos microcomputadores, né? O IBM PC foi um marco ali na década
de 80, a gente já tinha ali o lançamento do AutoCAD, versão 1 ali, no início da década, né, 82. O ArchiCAD aí, que foi mencionado aqui anteriormente, já ali na década em 87, ali, inicialmente desenvolvido para o Macintosh, né? Mas a gente ainda estava utilizando para a parte da documentação, que era documentos e desenhos, ainda era prancheta, mas os relatórios já estavam sendo migrados para o computador ali. Para quem era da época aí, já trabalhou com WordStar, Lotus 1, 2, 3, programas avançadíssimos, que hoje dá até um pouco de nostalgia, mas era bem desafiador, mas o trabalho era basicamente feito por uma equipe à parte, né? A gente tinha especialistas em informática que mexiam com os programas, né? A gente tinha uma dificuldade de acesso para todo mundo mexer no computador, mesmo porque os computadores tinham um custo elevado, e o engenheiro, no seu dia a dia, não estava preparado para mexer a fundo na informática. Então, muitos dos trabalhos eram passados para um operador de computador ou para um digitador, né, para concluir os trabalhos. Mas já nessa década de 80, a parte textual dos relatórios já passou a ser completamente feita no computador, né? A década de 80 não foi muito próspera para a engenharia construtiva no Brasil. A gente começou a fazer alguns trabalhos para fora, um trabalho importante aí para CEMAPA, em Cochabamba, na Bolívia. Já na década de 90, já temos outras tecnologias importantes sendo desenvolvidas. A gente tem o ArchiView aqui, já do ano de 91. O termo BIM, do jeito que a gente conhece hoje, já... Opa! Corta mais um. O termo BIM ali já de 92 e o UFC em 96. A gente já tem algumas outras tecnologias relacionadas ali, como os laser scanners, ali já no final, já em modelos comerciais ali no final da década de 90. Mas na prática a gente ainda começou uma transição importante da mudança da prancheta para o CAD, né? E a gente vê que algumas outras tecnologias que posteriormente foram abandonadas, a gente utilizou no começo, que foram essas mesas digitalizadoras, né? A gente tinha uma ideia de fazer os mapas e desenvolver mapas direto no CAD, a partir das plantas impressas, né? Então, foi um trabalho que a gente fez na época e o desenvolvimento o início aí da automatização das plotters de impressão efetivamente com maior volume pelas empresas, né? Então aí a gente começou a ser a fábrica de papel que virou na década seguinte dos anos 2000, né? Então a gente teve um projeto importante nessa época, que foi o projeto do Sistema Adutor Metropolitano de São Paulo, SAM 75, que foi um dos primeiros projetos que ele foi totalmente feito no computador, né, de maneira digital, e muitos dos mapas a gente ainda não utilizava um sistema de GIS, então muitos mapas ainda desenvolvidos no AutoCAD. Nos anos 2000 a gente já tem o surgimento ali do Revit, né, iniciou no fim dos anos 98, mas comercialmente no início dos anos 2000, com uma empresa independente, que depois foi adquirida pela Autodesk. A gente teve o ArchViewer aí, 2001, que posteriormente foi adquirido pela Google e virou o Google Earth. Inicialmente ele era fornecido como um CD, que acompanhava algumas placas da NVIDIA, que já era um player que estava surgindo ali no final dos anos 97, as placas gráficas começaram a surgir, para os modelos GeForce, eles acompanhavam esse CD. A gente também tinha o Quantum GIS ali, surgindo ali perto dos anos 2002, que a gente conhece hoje somente como QGIS.
o projeto iniciado ali perto dos anos 2002, e nessa década a gente já começou a usar com mais empenho aí o GIS já no desenvolvimento dos trabalhos. A gente percebeu que a parte de informações geográficas é muito melhor gerenciado nas ferramentas GIS, e a produção de mapas e desenhos de informação geográfica já nessa base GIS. Ferramentas, a gente começou a automatizar o AutoCAD, né, tentar alavancar o AutoCAD com rotinas personalizadas, e utilizando também o Civil 3D, que para a modelagem de terreno e auxílio. A gente, na verdade, começou com o Softdesk S8 ali no final dos anos 90, que depois foi comprado pela Autodesk e virou o Civil 3D. Né? E a gente vê que os plotters, eles vão cada vez aumentando mais o tamanho e capacidade, que cada vez a demanda era maior ali para a utilização de plotters. Né? Então, a gente percebe um pouco da diferença da qualidade dos produtos que a gente desenvolveu a partir dos anos 2000. Esse projeto já é um projeto que foi apoiado bastante com o uso de GIS, um projeto do Plano Diretor de Abastecimento de Água da região metropolitana de São Paulo. Ele tinha um período final ali de análise do ano 2025. Então, foi um marco importante aí na qualidade dos produtos já com o uso do GIS. Né? Nos anos 2010, a gente já tem alguns avanços ali, a popularização do uso de drones ali, com um player importante aí, a DJI, aí, com seus primeiros modelos já no início dos anos 2010. O laser scanner, que é aquele modelo inicial lá, a gente falava de coisa de 50 e poucos quilos, a gente já está com modelos bem mais portáteis e com uma capacidade muito superior. Mas no final da década a gente tem os transformers ali, né, que possibilitaram uma aceleração do desenvolvimento dos modelos de linguagem que depois foram aprimorados, e hoje a gente tem o ChatGPT e outros modelos que se beneficiaram dessas descobertas. Né? E nessa década a gente começa também com nossos primeiros passos aí no BIM, né, dentro da metodologia. Inicialmente, primeiro, a preocupação grande era a modelagem, e depois a gente foi entendendo melhor como que a metodologia funcionava, e pudemos agregar alguns processos importantes. Né? E até a metade da década, ou até o mais final, mais próximo aí, 2019, o plotter ainda era um elemento importante e bastante utilizado. Né? Então, no final dessa década, a gente já começa a ter alguns cases de uso do... Só está precisando de uns placa gráfica aí. Então, alguns cases, um case importante já do projeto da Nova Eta Condu, aí, feito em parceria com a Conem aqui do Rio, pelo SEDAI, e o outro, um projeto importante numa ponte de ligação na Zona Sul de São Paulo, para a SP Obras, uma ponte de cerca de 960 metros de comprimento, que tinha uma série de interferências. Uma série de interferências que precisavam ser visualizadas ali para entender as propostas que estavam sendo previstas no projeto. Ela está em fase final de desenvolvimento, e possivelmente aí até o final dele. Mostra lá. Corta. E hoje, né, o que a gente tem hoje? A gente basicamente utiliza drones, escaneamento a laser, estamos brincando um pouco também com inteligência artificial. Vou pular.
são alguns cases que se o computador aguentasse, a gente ia mostrar, de um projeto que a gente está fazendo para a Coderce, de um sistema de adução de cerca de 100 quilômetros, que vai levar a água de São Francisco para abastecimento da pecuária na bacia do leite em Sergipe. O projeto de implementação, a gente fez um apoio para a implementação do BIM na Sabesp. Fizemos um teaser aqui, um pequeno projeto com a Fundação Rio Águas, para mostrar para eles o que era possível fazer com o BIM aqui na Praça da Bandeira. Fizemos um levantamento de uma infraestrutura que eles têm lá, de drenagem, e ali uma unidade de tratamento de resíduos para a Cozampa, na Itacolã. Então, vou agradecer aqui pelo tempo que já dedicado. Muito obrigada, Wagner, por ter compartilhado conosco, né, essa evolução da tecnologia dentro da empresa, da década de 60 até aqui. Agora nós vamos ouvir a Stefania Dimitrov, da Sondotécnica, que é uma das pioneiras do uso do BIM, com o projeto da BR-116. Também tem um projeto muito interessante do BIM em comunidades. Stefania, a palavra é toda sua, fica à vontade. Muito obrigada. Vou colocar aqui a apresentação. Boa tarde. Primeiro, eu acho que é muito interessante estar aqui contar como a inovação pode ser muito boa numa empresa tradicional, né? A Sondotécnica tem 70 anos de idade, então para mim é uma honra estar aqui falando em nome de uma empresa que tem 70 anos, e o mais legal é que é uma empresa de 70 anos brasileira. Então, assim, eu acho que só isso já merecia um aplauso, né? Porque, de verdade, sobreviver, né? 70 anos, né, no Brasil, que tem, então a gente tem que ficar muito orgulhoso. Então, vamos passar o vídeo? Tem um vídeo, eu quero com som, hein? Posso pôr play, será? Vamos lá, pode ir de novo. Oi? Durante muito tempo, essas coisas não existiam nos mapas oficiais. Mas quem vive aqui sabe exatamente onde começa o seu mundo. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivem em assentamentos precários ainda não formalizados. Lugares com forte identidade cultural e social, mas ainda invisíveis aos registros e aos mapas que definem a cidade. Por isso, mapear é o primeiro passo para pertencer. Para compreender e transformar essa realidade, construímos o Data Clouds, uma iniciativa conjunta entre a Sondotécnica e o MIT Sensible City Lab, voltada ao aprimoramento das técnicas de mapeamento de áreas urbanas complexas e informais. Mas o Data Clouds não se limita ao Vidigal. Trata-se de uma solução escalonável, capaz de atender qualquer comunidade ou cidade que precise de dados para planejar o futuro. Nossa solução utiliza tecnologia LiDAR terrestre de alta resolução, capturando mais de 1.200.000 pontos por segundo. Com o equipamento SLAM apoiado à estação total, nossa equipe conseguiu um feito inédito. Mapeamos mais de 15.800 metros quadrados da comunidade, modelando 840 metros de vias internas com alta precisão. Essa capacidade de coleta de dados transforma o que antes era invisível em inteligência urbana de alto impacto. Ela está pronta para orientar políticas públicas, reduzir riscos e planejar cidades mais humanas e resilientes. Esse projeto só foi possível porque teve diálogo, de tentar compreender esse lugar e, ao mesmo tempo, uma receptividade dos moradores de irem também mostrar o espaço em que eles vivem. Para milhares de pessoas que vivem na década sem endereço oficial, ver sua casa no mapa vai muito além da localização. É ter sua existência reconhecida. Quando a inovação tem um propósito real, ela atravessa muros, mapas e mares. Foi exatamente isso que aconteceu com o Data Clouds. Seu impacto levou assentamentos precários para o centro de um dos maiores fóruns de inovação e arquitetura do mundo. É uma honra ver um projeto do MIT construído com dados e tecnologia da Sondotécnica aqui na Bienal de Veneza. Isso só mostra que a nossa engenharia ela tem alcance internacional e que a gente pode contribuir com excelência técnica e compromisso social para iniciativas que inspiram o mundo. Working with Sondotécnica has been great because we really combine the theoretical approach of our researchers with the hands-on experience of the engineers of Sondotécnica.
and with the knowledge of the Sonda Technica people of the local community. So working together, we really managed to access those very complex environments and get data in record time for the Venice Biennale. Na Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza, o Data Clouds foi reconhecido como o símbolo de uma nova forma de pensar a cidade, uma forma que nasce das bordas, mas transforma o centro. Que a tecnologia, quando usada com propósito, pode mudar o mundo. E que ao se unir excelência técnica com sensibilidade social, a gente pode redesenhar cidades muito mais humanas e inclusivas. Com base na experiência no Vidigal, o Data Clouds inaugura uma nova fase de experimentação e validação de métodos para o mapeamento de territórios urbanos complexos. A iniciativa demonstra o potencial da colaboração entre pesquisa e engenharia para gerar conhecimento e promover transformações positivas nas cidades. Porque planejar o futuro das cidades é, antes de tudo, enxergar quem sempre esteve aqui. Data Clouds. Sondotécnica, uma indústria de ideias a serviço do progresso. Mas tem um logo, aí volta mais um pouquinho. E aqui dá orgulho, né? Uma empresa brasileira, né? Parceira agora do MIT, a primeira e única empresa brasileira no setor de engenharia consultiva. Parceira do MIT, e a gente vem fazendo um trabalho bem interessante de pesquisa, né? Vamos levar a sério. Sondotécnica, uma indústria de ideias a serviço do progresso. Olha lá, o MIT Sensible City Lab, é incrível, né? Não sei, eu fiquei muito orgulhosa, né? Ficou muito legal. E queria falar também que esse trabalho só foi possível aí porque tem uma equipe muito boa da Sondotécnica presente em campo, a Júlia Mantovani, se puder fazer assim, né, Ju? Isso, esteve ali no final do ano, tempo recorde, né, que o Humberto fala, graças à coordenação aí da Júlia em campo, que foi excepcional. Então, a Sondotécnica, que é isso? Então, a Sondotécnica é uma empresa de engenharia consultiva. Então, fazemos estudos de viabilidade, projeto, gerenciamento. Eu que sigo, né? Eu ia falar, pode seguir aqui. E em diversas áreas também, transporte, energia, indústria, habitação, saneamento e assim vai. Né? Não construímos, nós, engenharia consultiva, né? Tanto projeto como gerenciamento e fiscalização. E aí vem alguns dos nossos números, o que é muito incrível, porque ter 70 anos faz isso, né? A gente tem uma experiência incrível, com números que são impressionantes. Toda hora eu fico olhando, mas existe 120 portos, né? Uma coisa assim, impressionante, né? Aí quando a gente vai buscar, tem as em Brasília, a Sondotécnica, as grandes rodovias tem Sondotécnica. Então é realmente algo espetacular. A sede aqui no Rio de Janeiro e tem escritórios espalhados em diversas regiões, e aí com projetos, é uma multinacional brasileira, né? Com mais de 800 colaboradores, sendo que 10% aí é a cargo administrativo, e aí a gente tem uma grande engenheiro, arquiteto, geógrafo, geólogo, e assim vai, a nossa área. E aí, qual que é o segredo, eu acho, né, da gente se manter vivo? É a inovação. Né? Então, a inovação não é inovação agora, né? É ter o espírito inovador desde o começo, que faz com que a Sondotécnica consiga se manter viva. Né? Eu acho que esse é o segredo, aquela história de nos sentimos dinossauros, né? Eu acho que faz a gente se impulsionar, né, para cada vez mais a gente conseguir atuar. Então, nós temos um hub de inovação, que ele é localizado em São Paulo, porque a gente entendeu que era importante ter uma área física, que a gente pudesse discutir sobre inovação, mostrar fisicamente o que esse mundo digital é capaz de fazer. Fica em frente à Prefeitura de São Paulo, quem quiser visitar está super convidado. E ele é aí estruturado em 3 pilares: o Experience, que é justamente esse espaço de experimentações; o Solution, que dá a possibilidade dos nossos colaboradores trazerem as necessidades, as dores e até os clientes
e a gente conseguir transformar isso em inovações aplicadas, né? Então, realmente é muito interessante, não é um setor de inovação apartado do nosso serviço. A gente entende que os 800 colaboradores são inovadores, e esse setor, na verdade, ele só catalisa e faz as aplicações. E o outro pilar é o Academy, né, que faz com que a gente consiga ter parcerias com universidades, como, por exemplo, agora o Sensible City, parcerias também com a PUC-Rio, né, a gente investe aqui em doutorado, tem um menino de doutorado fazendo IA para pontes e viadutos, agora uma outra está estudando IA para pavimentações, para identificação de pavimentações, né, com necessidade de troca, antes de preventivas, né, com o uso de drone. Então a gente vem apoiando bastante as pesquisas, né. E aí, eu trouxe aqui algo que eu acho que é interessante a gente começar a pensar, até por uma questão até de sustentabilidade, que nós, como engenheiros, arquitetos, precisamos começar a olhar o espaço em que vivemos já construído, né? A gente já enfrenta situações construídas, precisamos ver como que a gente consegue lidar com essas construções existentes. E uma delas é essa situação que a gente tem hoje, né? Então, 1/4 da população mundial vive em favela. A gente tem que saber enfrentar isso. Como lidar com ambientes que a gente não tem muitos dados, né? Normalmente a cartografia desses ambientes é uma cartografia que é carente, né? E aí como que a gente consegue atuar? E aí eu vou trazer a questão da inovação relacionada a levantamento, né? Então, aqui só um exemplo, que é a cidade de São Paulo, um trecho dela na Zona Sul, de um bairro residencial oficial, e do lado o mapa oficial da cidade, que é uma restituição aerofotogramétrica, né, que fez aí o mapa com base na foto, né? E essa daqui é uma foto aérea com a mesma qualidade, não é uma foto preta e branca, a mesma altura de voo, mesmo dia, também na Zona Sul de São Paulo, e é um trecho da favela de Paraisópolis. A densidade que a gente tem, né? Dá para ver que é uma densidade muito maior, né? E esse é o mapa oficial da cidade, com a mesma escala gráfica, que é a representação que a gente tem hoje desses ambientes. Então, imagina, isso, são muitas pessoas vivendo sem endereço oficial, né? E aí, vamos lá, vamos ver como que melhorar esses ambientes, que instrumentos que a gente pode usar para conseguir entender, primeiro, a cartografia. E aí, antigamente, né, a gente usava equipamentos como esses, tradicionais, não que a gente tenha deixado de usar, mas agora ele é parte do levantamento, e aí é uma dificuldade enorme de pegar principalmente os miolos de quadra, né? E aí agora, com o uso possibilidades de uso de drone, a gente tem produtos como ortofotos, né? Que já saem, não são aquelas fotos mais distorcidas, agora a gente consegue ter, com processamento que se faz, as fotos já saem com um valor cartográfico, não só gráfico, né? E também a nuvem de pontos, que é a foto, só que em 3D, né? E isso já dá um material muito rico de entendimento da área para propostas de projeto, e com um tempo extremamente rápido, né? Porque imagina que fazer um voo desse pode durar um meio período de um dia, né? Imagina fazer isso com equipamentos tradicionais, né? Se alguém quiser colocar aqui, vai parar num trecho da favela de Paraisópolis, só que com um levantamento terrestre. O que acontece? Quando fazemos levantamentos com drone, muitos das edificações, como são áreas muito densas, as edificações acabam cobrindo situações que acontecem embaixo desses telhados, e é importantíssimo complementar o levantamento aéreo com o levantamento terrestre, para conseguir compreender e conseguir intervir melhor, né? E aí tem diversas possibilidades de equipamento. Se puder voltar. Nossa, já foi... Eu me apressando, gente. Vou insistir aqui.
porque é super legal esse tema, né? A gente não vai deixar passar assim. Ai, cadê? Olha. Não, nada de aplaudir. Eu vou ficar. Aquela assim, eu vou ficar. Não, é mais para baixo, porque a pessoa está procurando. Pode ir mais para baixo, mais. É isso aí. A pessoa tem isso. Então, um dos exercícios que fizemos, que também virou uma pesquisa interessante, que agora está sendo aplicada na revista Nature, junto com a turma do MIT, foi são 5 tipos de equipamentos distintos terrestres, fazendo, mas esse aqui já está outro, tudo bem, a gente vai explicar. Esse aqui já tá difícil, né, de passar. Esse aqui é o levantamento com drone no 20 pontos. E aí vocês vão ver a quantidade de informações. Opa! Aí. Então, você vê que as quantidades de informações que tem numa nuvem é gigante. Tem caixa d'água, roupa do varal. E aqui já é a simplificação. Então, imaginar que o BIM pode ser, na verdade, uma simplificação do que a gente vê, porque é a representação, o que efetivamente é importante representar no modelo. Eu acho que deu para entender, né? A gente vai passar para o próximo para conseguir. Isso. Eu acho que o modelo é pesado para o computador. E aí, com isso, é possível fazer simulações? Ué? Bom, era um vídeo muito interessante de simulação, então quer dizer, o córrego junto das edificações é possível identificar quais são as moradias que estão sendo afetadas por terem sido construídas em cima do córrego e aí fazer um planejamento das obras de intervenção, né? Então, como também uma modelagem 3D torna esses ambientes esses ambientes de fácil compreensão, né? Como a gente consegue ter a possibilidade de planejamento em função do levantamento e da modelagem que é possível fazer dessas áreas. Não, tem que voltar. Enquanto ele briga aqui um pouquinho com a imagem, só vou contar porque para finalizar, como é interessante, hoje a gente tem uma quantidade de informações muito grande, a possibilidade de, a possibilidade também de desenvolver projetos e deixar também um material rico de apresentação para que diversos agentes, órgãos financiadores, moradores, possam também compreender quais são as intervenções previstas na área, né? Esse é um trecho do Antonico, que fica em Paraisópolis, dentro do Complexo Paraisópolis, né? Um projeto da MMBB Arquitetura e que a gente está apoiando a Prefeitura no gerenciamento dessa obra. E aí nós desenvolvemos toda essa parte de modelagem para justamente conseguir fazer a conversa com diversos agentes, né? Então, eu acho que deu para entender um pouco, apesar, né? Então, o que eu queria deixar assim, como mensagem é que como é importante a gente conseguir estruturar a inovação dentro de uma empresa e fazer com que a gente consiga também olhar o que já existe, olhar o construído e a partir dele a gente conseguir fazer bons projetos. Muito obrigada pela apresentação, parabéns à sua técnica, pelo reconhecimento nacional, por levar a engenharia e a arquitetura do nosso país, né, para fora, que é muito importante. E interessante ver, né, como que a nossa área, junto com a tecnologia, pode de fato transformar vidas e levar cidadanias a tantas pessoas, né, muito interessante. Agora, nosso último painelista, o querido Aníbal Sabrosa, da RAF Arquitetura, um escritório tradicional. Já desenvolveu alguns projetos em tecnologia BIM, inclusive o Terminal Gentileza. Vai falar um pouquinho pra gente sobre a experiência da sua empresa. Vou cronometrar aqui, tá? 20 minutos, não é isso? Mica, quantos? 10? VP? Eu vou mostrar isso para mim mesmo. Bom, boa tarde.
É um prazer estar aqui, dividindo esse palco bacana aqui com colegas. Vou voltar agora para a arquitetura. Eu sou arquiteto formado pela Universidade Santa Úrsula, aqui no Rio de Janeiro, em 1988. Não tenho 70 anos de empresa, mas tenho 36 anos de empresa e eu fiz 60 anos esse ano. Então, assim, o título já diz, né, é a prática de casos transformadores. Eu queria contar um pouquinho da história primeiro. Eu passo aqui, né? Cadê o... Bom, a RAF tem as iniciais emprestadas dos nomes dos sócios fundadores, que é Rodrigo, Aníbal e Flávio. Eu sou o sócio e cuido mais da área comercial junto com o Flávio, da área de design junto com o Rodrigo. Depois, assim, em 5 anos de empresa, a gente contratou um arquiteto que era 20 anos mais velho que a gente tinha 30 anos. Contratamos o Henri, que está aí até hoje, completamos 80 anos esse ano, e ele deu muita musculatura na empresa, começando o escritório, 3 jovens, ele francês, veio morar no Brasil com a esposa brasileira, foi muito importante para a gente. Depois, em 2010, a gente resolveu brincar de ponte aérea, montamos o escritório em São Paulo, e aí a nossa ex-funcionária do Rio, a Cíntia, topou ser sócia lá. E depois de um tempo o Guilherme, que começou como arquiteto, virou gerente, virou coordenador, é um sexto sócio hoje que divide a diretoria com a gente, né? E assim, a gente trabalha em todas as áreas de arquitetura. Aqui à minha esquerda tem o recente Vila Nova Star, que é o complexo de São Luís do Itaim, Hospital São Luís, foi todo remodelado. Eu gosto de dar um exemplo que um dos prédios era de um arquiteto conhecido. A gente foi no escritório dele para dizer que a gente ia mexer no projeto dele, mostrou o projeto, ele aprovou o nosso projeto e a gente fez a alteração do projeto. A ética profissional, né, lá no CAL, eu sou vice-presidente, fui presidente também da ASBEA, que é a Associação de Escritórios de Arquitetura, que na verdade a gente se associou em 93, para comprar equipamentos e softwares, porque os sócios da ASBEA tinham desconto e a gente podia arrumar uns descontos aí de novo, né? Para a turma. Vamos lá. Depois a gente começou a trabalhar muito com os escritórios estrangeiros, né? Esse projeto é o Aqua Corporate, aqui do Porto, do Rio, projeto do Dorman Foster Partners, que a gente teve o prazer de desenvolver com eles. Os meus sócios são metidos a atleta, então a gente fez o Comitê Olímpico Brasileiro também, dentro do Maria Lenk, que é um complexo aquático aqui no Rio de Janeiro. E a nossa origem foi o mercado imobiliário, né? Os prédios que fazem a cidade, não são projetos icônicos, são projetos que realmente estão no nosso cotidiano. Aí, voltando um pouco também da historinha, 36 anos atrás, montar um escritório de arquitetura era muito fácil e barato. Era uma mesa com plástico branco, com uma régua paralela. Por acaso, essa foto aqui é da minha prancheta que eu tenho na minha sala ainda. Uma das mesas é a prancheta. E os equipamentos são do tempo de faculdade. Aqui do lado, alguém falou de aranha. Isso aqui é um normógrafo. Meu pai viajou para os Estados Unidos e perguntou: meu filho, o que você quer que eu traga? Aí eu todo alegre, é um normógrafo. E eu tenho orgulho desse aqui ser o meu, com as réguas impecavelmente novas, nunca usadas. E esse aqui do meu outro sócio, o Rodrigo, totalmente usado. Eu sempre fugi um pouco das regras. Então, assim, desenhar no normógrafo, quem desenhou normógrafo aqui? Então, pouquíssimas pessoas. E eu preferia desenhar aqui, né? A mão livre, carimbinho simples, a logomarca da RAF quando começou era quadradinha, depois virou viradinha, e agora tem quadradinha de novo, mas isso é um outro assunto. Então, assim, o AutoCAD, né? O CAD, na verdade, Computer Aided Design, quer dizer, é um projeto ajudado pelo computador. Então, assim, nunca me seduziu
sair da prancheta e ir para o computador, porque era simplesmente uma ferramenta igual a que eu tinha. Eu tinha mais domínio da mão e até hoje eu tenho. Mas era necessário. E a gente adquiriu em 92, a gente foi convidado para participar de uma licitação para fazer posto Shell. E a gente chegou lá na Shell, novos, a gente quer que vocês entreguem em CAD. Pois não. Vocês têm CAD? Temos. Não tinha nada. Tinha 3 pranchetas. E aí a gente saiu da reunião, fomos comprar e ganhamos a concorrência e fizemos e desenvolvemos aí os projetos a partir daí com CAD. Aqui é uma biblioteca que a gente tem, ou CDTeca, ou sei lá o que, disqueteca, lá no escritório, que tem esse aí, eu tirei a foto essa semana para botar para vocês, é um CD, um DVD, mas tem aqui dentro um disquete, que era um quadradinho de 10 por 10, 8 milímetros, não cabia nada de arquivo, e tinha um flop disk. O flop era 15 por 15, parecia um azulejinho, maleável, também não cabia nada. E aí, a gente precisou sair dessa questão de 2D e ir pro 3D, né? Aí, o que aconteceu? Apareceu lá no escritório um arquiteto brasileiro que morou muitos anos nos Estados Unidos, dizendo que fazia modelagem 3D. E, na mesma hora, a gente chamou para trabalhar com a gente, veio, ficou. Esse projeto é da Rede Globo. É interessante porque é um projeto que a gente ganhou uma licitação, uma concorrência remunerada, privada, chamada 5 Escritórios de Arquitetura. E aí a gente fez esse pixel da fachada, um pouco da ideia de ser o pixel da tela da televisão, e a outra fachada que é meio escura, mas é meio clarinha, seria a folha de jornal, né? Então, jornal, televisão, Grupo Globo, e aí a gente ganhou essa concorrência, mas a gente usou pela primeira vez desse projeto. E a gente usou vendendo o sistema. O outro projeto que eu mostrei, que a gente fez com o Gustavo Foster, chegou uma hora para desenhar o que o cara tinha projetado lá em Nova York, ficou difícil fazer do CAD. E aí a gente chegou para o cliente e disse, vamos mudar aqui um pouquinho o valor do contrato e a gente vai fazer uma modelagem 3D. Não, eu contratei um projeto, eu quero um projeto. Me entrega o projeto. A gente modelou e não entregou o modelo para eles, mas a gente fez o projeto. Então, guardamos até hoje. Se o cliente estivesse aqui, ele ia saber hoje, né? Mas ele não está aqui, então ele continua sem saber. Gastamos mais, entregamos o projeto. Esse é outro projeto também é premiado, o outro passou. É um projeto de um hospital, onde tem uma fachada em vários planos e tal. E aí começa a desenvolver os processos, os times, né? Quem vai migrar. Ninguém quer migrar. Todo mundo quer ficar naquele conforto do projeto e tal, convencional. E aí começa a migrar. Tem um cara aqui da plateia, que é o Rodrigo Bezerra, que enche o saco da gente, levanta a mão aí, Bezerra, enche o saco da gente o dia inteiro lá, para criar os modelos, para criar as gestões, etc. Então, por conta deles. E aí a gente desenvolveu esse projeto. Outro projeto interessantíssimo que a gente fez foi o Centro de Pesquisa e Inovação da L'Oréal, que é na Ilha do Fundão. Um projeto muito complexo, muito dinâmico, flexível, porque você tem 5 no mundo. Pode me ajudar calando um pouco. Está falando aqui. É um projeto que é um centro de pesquisa e é bacana, porque fizeram no Brasil, que a gente tem essa flora incrível, né? E essa quantidade de raças também. Então, é um lugar que se presta para ser um centro de pesquisa, de inovação. E aqui a gente modelou o projeto todo. E aqui como é que a gente entregou, né? É sempre bacana mostrar como é que a gente prevê um espaço e como é que a gente entrega para o cliente o espaço, né? E o outro projeto a gente já fez
3 vezes o mesmo projeto, 3 projetos no mesmo espaço, é o Moinho Fluminense. Falaram aqui de Palmeiras, Botafogo, mas quem nasce no Rio de Janeiro é Fluminense. Depois, né, se estragam por aí. Mas quem nasce no estado do Rio de Janeiro é Fluminense. Então, o Moinho Fluminense é um conjunto de prédios. Começa com o prédio da Moagem, que é um prédio histórico, preservado, de arquitetura industrial inglesa. Depois tem esses outros prédios ecléticos. E todo o trabalho foi feito com uma modelagem 3D, para a gente entender a estrutura, ver o que salva da estrutura, né, valorizar o bem tombado e preservar o que deve ser preservado e trazer novos espaços, novos elementos que sejam interessantes para compor o projeto. E foi um projeto feito 3D. Um outro projeto também, esse também foi uma virada de chave, que aí a equipe toda está fazendo vários projetos para Senior Living, né, no Brasil, no grupo francês, e eles toparam fazer em BIM, e aí foi realmente já foi mais uma mudança de desenvolvimento, já com a criação da documentação, padronização, que o Rodrigo sabe falar muito bem, sem falar muito mal sobre isso tudo. E, enfim, foram entregues em tempo hábil. Eu acho que assim, o bacana do sistema é que a gente o arquiteto volta a ter um pouco mais de domínio para o projeto como um todo, né? A gente tem as ferramentas, a gente tem o material adequado, a gente tem a quantidade, a gente tem uma série de elementos que no sistema anterior a gente não tinha ou demorava muito tempo para conseguir. Aqui a gente consegue as coisas muito mais automáticas, né? Se bem feitas. Desculpe, se bem feitas. E aí tem as famílias todas que foram criadas. Antigamente a gente ficava com os filmes dos bloquinhos que a gente fazia, agora você compra as famílias todas, faz. E aí o resultado final, isso está funcionando já com 80% da capacidade. Tá? Ali tem uma sala sensorial que muda de cor, temperatura, textura. O último projeto que eu estou mostrando, assim, muito orgulho, porque esse projeto foi desenvolvido junto com a equipe técnica da Prefeitura do Rio. Eles fizeram um estudo de massa e nós materializamos o projeto. É o Terminal Gentileza, foi já também bastante premiado. E ele foi todo feito em BIM. Tinha o compromisso da utilização de parte da estrutura metálica do Centro de Imprensa da Olimpíada, né, 2016. Então deu um trabalho danado, catalogar tudo, trazer para cá, para chegar numa hora a Codeme, que fez a parte metálica, usa nas escadas, usa ali, usa aqui, mas da estrutura mesmo vou precisar que seja tudo diferente. E aí foi todo desenvolvido, aqui também a modelagem dele, como ficou, muito fidedigno, né? E aí a outra imagem, aqui esse terminal está colocado em parte do terreno do antigo gasômetro, né, o depósito de gás da cidade, que não existe mais. E aí tinha vários cilindros, e com os tanques, quanto mais gás tinha, o tanque subia, menos gás, o tanque descia, e os tanques foram todos desmontados, para dar espaço para novas construções. E a gente recriou um dos tanques, fazendo, na verdade, o submiolo dele é um tanque de água, de recolhimento de água de chuva, e o invólucro dele é uma rampa. É uma rampa que outro dia eu estava lá visitando, e aí uma moça passou e falou assim, nossa, a gente já chegou aqui em cima. Porque assim, quando você vai andando, dando a volta, 360 graus, vendo a cidade, vendo o mar, a montanha, é um percurso que ficou muito agradável. E a gente trouxe de volta um elemento que a cidade percebia, né, na chegada do centro. Outra imagem,
Ali, como o terminal diz o nome Gentileza, porque tinha um profeta chamado Profeta Gentileza, que é o Datrino, ele desenhava nos pilares dizeres, e a gente trouxe essa tipografia para as passarelas. As passarelas, elas cruzam a Francisco Picard e a Avenida Brasil, para quem não conhece o Rio, a entrada e saída da cidade. Então, são vias de muito movimento que a gente preservou, a gente envelopou as passarelas para que nada caísse no automóvel ou no ônibus que passasse embaixo. E as pessoas ficam vendo os dizeres que estão lá nos outros painéis. Por fim, um projeto muito interessante que a gente fez para a GL Events, que é o AMB em São Paulo. Ele foi todo remodelado. O pavilhão principal ele foi desmontado. Nós conseguimos salvar a frente dele. É uma linha de 5 pilares, que é o projeto do Jorge Wilhelm, e a ideia que a gente deu é que fosse desmontado o pavilhão e fosse usado em outras praças, outras áreas da cidade ou do estado de São Paulo. Só que precisava ser feito um novo pavilhão. A gente manteve a estrutura original como um legado e o acesso principal do pavilhão. E o bacana é que essa cúpula de concreto foi preservada, o projeto é o Teatro Celso Furtado, e para desenhar isso foi feito todo um trabalho de nuvem, né? E a gente teve que transformar esse projeto em um projeto dentro das normas atuais. Foi muito difícil em termos de instalação, que a gente vê que não tem instalação nenhuma, né? Foi feito há 10 anos esse projeto, 15, né? 10 anos ficou pronto. Lá não, lá é um projeto que não tinha tecnologia nenhuma, né? Na década de 70, ou a tecnologia, desculpa, que tinha, na década de 70 a gente teve que trazer para os dias de hoje. Então, foi um trabalho minucioso de deixar as instalações aparentes e realmente com a ajuda do BIM, isso foi satisfatoriamente resolvido. Outra coisa interessante também, vocês reparam que aqui é madeira, né? Madeira é madeira. Essa cobertura dessa grande praça, ela não tem ambição de ser madeira. A gente usou umas peças pré-fabricadas de material reciclável e não imitando madeira. Eu tenho um pouco de receio de usar material que imita o material, mas é outra questão. Então a gente usou 3 tipos de cores. Eu consigo voltar aqui dessa setinha? A gente, para parecer que era madeira, a gente usou 3 tipos de cores, e aí o Rodrigo inventou lá um módulo randômico de não ter nenhum painel igual ao outro. É chato, Rodrigo. Então ele fez, ó, sabe, vai mudando. Então ele inventou isso aí, está lá. E você olhando para a 10 metros de altura, parece que é uma madeira. Parece que é natural, né? Não quero inventar madeira. Ficou assim. O Celso Furtado totalmente restaurado. Ali a praça central de acolhimento. E aqui o pavilhão que a gente conseguiu salvar uma das 5 linhas de pilares do projeto original. E aí, para terminar, então, a gente traz essa mensagem, né, que ser bom arquiteto precede ser bom operador de software, futuro, tecnologia sem perder a humanidade. E eu gosto dessa foto, a gente sempre coloca, né, como eu falei, uma foto do projeto e uma foto do entregue para o cliente. Aqui o Rodrigo, que me ajudou a montar essa apresentação, ele pegou aqui a perspectiva e ali como é que está. Ele só esqueceu de botar um avatarzinho aqui. Na próxima você me bota aqui, dizer que eu um avatarzinho, tá? Para eu chegar e a menina ali saindo do terminal. Mas repare que a estrutura, o guarda-corpo, etc., muito bacana. Assim, essa é uma das passarelas que cruza tanto a Avenida Brasil quanto a Francisco Picard. E fica aqui o recado, todo mundo está dando seu recadinho. Assim, eu acho que o bacana aqui da reunião de hoje, que a gente tira é o seguinte:
fiquem nas passarelas, né? A passarela, ela supõe você passar de um lado para o outro, você buscar uma outra coisa. Então, acho que na vida a gente tem que ficar sempre dentro de uma passarela. Obrigado. Parabéns, Aníbal, pela apresentação. Seu recado final foi perfeito. De fato, a gente precisa passar, né? A gente já viu tantos avanços tecnológicos que aconteceram e a gente precisa avançar nesse último pelo qual nós estamos passando e, infelizmente, ainda há muita resistência, né? Você trouxe aqui a experiência de desenvolver em BIM, modelar em BIM, mas não poder entregar em por resistência do cliente. Espero que no futuro isso não continue acontecendo. E acho que esse painel alcançou o objetivo de passar o recado que é possível, sim, a gente ter tradição e passar por vários momentos de inovação, como vocês demonstraram pra gente. E fica um recado, né, para os nossos órgãos públicos. Eu, como servidora, a gente tem a ânsia de conseguir fazer isso também na área pública e espero que em breve as nossas gestões elas consigam abraçar essa tecnologia para que a gente possa avançar conjuntamente. Muito obrigada a vocês por compartilhar conosco essa experiência e parabéns ao Carlos, ao Samuel, pela organização do evento.